São Marcos era de origem judaica. O estilo de seu evangelho, repleto de hebraísmos, mostra que ele era judeu de nascimento e que a língua hebraica era mais natural para ele do que a grega. Seus atos dizem que ele era de Cirene e Beda acrescenta que ele era da raça de Arão. Pápias, citado por Eusébio, Santo Agostinho, Teodoreto e Beda, dizem que ele foi convertido pelos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Santo Irineu o chama de discípulo e intérprete de São Pedro, e segundo Orígenes e São Jerônimo, é o mesmo Marcos, a quem São Pedro chama de filho. Por seu ofício de intérprete de São Pedro, alguns entenderam que São Marcos foi o autor do estilo de suas epístolas, outros que ele foi empregado como tradutor para o grego ou para o latim, do que o apóstolo havia escrito em sua própria língua, conforme a ocasião exigisse. São Jerônimo e alguns outros consideram o mesmo que João, de sobrenome Marcos, então João Marcos, filho da irmã de São Barnabé. Mas geralmente acredita-se que eram pessoas diferentes, e que este último estava com São Paulo no Oriente, ao mesmo tempo que o evangelista estava em Roma ou em Alexandria. De acordo com Pápias e São Clemente de Alexandria, ele escreveu seu evangelho a pedido dos romanos, que, segundo relatam, desejava ter por escrito aquilo que São Pedro lhes ensinara de boca. Marcos, a quem este pedido foi feito, consequentemente se dispôs a relembrar o que ele havia aprendido por longa conversa com São Pedro, pois é afirmado por alguns que ele nunca viu nosso Salvador na carne. São Pedro se alegrou com o carinho dos fiéis, e tendo revisado a obra, aprovado e autorizado a ser lido nas assembleias religiosas dos fiéis. Portanto, pode ser que, como aprendemos com Tertuliano, alguns atribuíram esse evangelho ao próprio São Pedro. Muitos julgam, comparando os dois evangelhos, que São Marcos apenas abreviou de São Mateus, pois ele relata as mesmas coisas e geralmente usa as mesmas palavras. Mas ele acrescenta várias circunstâncias particulares e muda a ordem de narração, a qual concorda com São Lucas e São João. Ele relata duas histórias não mencionadas por São Mateus, a saber, a da viúva dando 2 moedas e a da aparição de Cristo aos 2 discípulos que vão para Emaús. Santo Agostinho o chama de abreviador de São Mateus. Mas Sellier e alguns outros acham que nada prova claramente que ele fez uso do Evangelho de São Mateus. Este evangelista é conciso em suas narrações e escreve com a mais agradável simplicidade e elegância. São João Crisóstomo admira a humildade de São Pedro. Podemos acrescentar também a de seu discípulo São Marcos, quando observa que este evangelista não faz menção às altas recomendações que Cristo deu a esse apóstolo ao fazer essa confissão explícita de ele ser o Filho de Deus, nem menciona seu andar sobre as águas, mas dá toda a história de São Pedro negando seu mestre, com todas as suas circunstâncias. Ele escreveu seu evangelho na Itália, e aparentemente antes do ano 49. São Pedro enviou seus discípulos de Roma para fundar outras igrejas. Alguns modernos dizem que São Marcos fundou a igreja de Aquileia. É certo pelo menos que ele foi enviado por São Pedro ao Egito, e foi por ele nomeado bispo de Alexandria, a qual depois de Roma foi considerada a segunda cidade mais importante do mundo, como Eusébio, Santo Epifânio e São Jerônimo nos assegura. O Papa Gelásio, em seu concílio romano, Paládio e os gregos universalmente acrescentam que ele terminou seu curso em Alexandria, por um glorioso martírio. São Pedro deixou Roma e retornou ao Oriente, no 9º ano de Cláudio e 49º de Cristo. Por volta dessa época, São Marcos foi o primeiro ao Egito, segundo os gregos. A Crônica Oriental, publicada por Abraham Ecclesiastes, coloca sua chegada a Alexandria apenas no 7º ano de Nero e 60º de Cristo. Ambos os relatos concordam com a relação de seu martírio, contido nos antigos atos publicados pelos blandistas, que foram usados por Beda e pela Crônica Oriental, e parecem ter existido no Egito antes dos séculos IV e V. Pois, por eles, nos é dito que São Marcos desembarcou em Cirene, em Pentápolis, uma parte da Líbia na fronteira com o Egito, e, por inúmeros milagres, trouxe muitos à fé e demoliu vários templos dos ídolos. Ele também levou o evangelho a outras províncias da Líbia, Tebais e outras partes do Egito. Este país era, até agora, de todos os outros, o mais supersticioso, mas a bênção de Deus, prometida a ele pelos profetas, foi abundantemente derramada durante o ministério desse apóstolo. Ele empregou 12 anos pregando nessas partes, antes que, por um chamado particular de Deus, entrasse em Alexandria, onde logo reuniu uma igreja muito numerosa,
da qual se pensa, diz Fleury, que os judeus convertidos constituíam então a maior parte. O prodigioso progresso da fé em Alexandria incitou os pagãos contra este Galileu. O apóstolo, portanto, deixou a cidade, tendo ordenado o bispo Santo Aniano, no 8º ano de Nero, de Cristo o 62º, e voltou para Pentápolis, onde pregou 2 anos. Depois, visitou sua igreja em Alexandria, que encontrou aumentada em fé e graça, bem como em número. Ele encorajou os fiéis e novamente se retirou. A crônica oriental diz que foi a Roma. Em seu retorno a Alexandria, os pagãos o chamaram de mago, por causa de seus milagres, e resolveram matá-lo. Deus, no entanto, o ocultou por muito tempo deles. Por fim, na festa pagã do ídolo Serapis, alguns que foram empregados para descobrir o homem santo encontraram-no oferecendo a Deus a oração da oblação, também conhecido como missa. Felizes por encontrá-lo em seu poder, agarraram-no, amarraram-lhe os pés com cordas e o arrastaram pelas ruas, gritando que o boi deveria ser conduzido a Bucolis, um lugar perto do mar, cheio de rochas e precipícios, onde provavelmente bois eram alimentados. Isso aconteceu no domingo, 24 de abril do ano de Cristo 68, de Nero o 14º, cerca de 3 anos após a morte de São Pedro e São Paulo. O santo foi assim arrastado o dia inteiro, manchando as pedras com seu sangue e deixando o chão coberto de pedaços de sua carne. O tempo todo ele não cessou de louvar e agradecer a Deus por seus sofrimentos. À noite, foi jogado na prisão, na qual Deus o consolou com 2 visões, que São Beda também mencionou em seu verdadeiro martirológio. No dia seguinte, os infiéis o arrastaram como antes, até que ele expirasse felizmente no dia 25 de abril, dia em que as igrejas orientais e ocidentais celebram sua festa. Os cristãos recolheram os restos de seu corpo mutilado e os enterraram em Bucolis, onde depois geralmente se reuniam para orar. Seu corpo foi honrosamente guardado ali, e em uma igreja construída no local em 310. E no final da Quarta Era, o santo sacerdote Filoromos fez uma peregrinação da Galácia para visitar o túmulo desse santo, como conta Paládios. Seu corpo ainda foi homenageado em Alexandria sob os maometanos, na 8ª Idade, em uma tumba de mármore. Disse que foi transportado furtivamente para Veneza, em 815. Bernardo, um monge francês que viajou pelo Oriente em 870, escreve que o corpo de São Marcos não estava então em Alexandria, porque os venezianos o levaram para suas ilhas. Disse que foi depositado na majestosa e rica capela do Doge de São Marcos, em um lugar secreto, para não ser roubado, sob um dos grandes pilares. Este santo é honrado por aquela república com extraordinária devoção como patrono principal. A grande ladainha é cantada neste dia, para pedir que Deus tenha o prazer de afastar de nós os flagelos que nossos pecados merecem. A origem desse costume é geralmente atribuída a São Gregório Magno, que, por súplica pública, ou ladainha, como uma procissão de toda a cidade de Roma, dividida em 7 bandas, ou 7 companhias, obteve de Deus a extinção de uma terrível peste. Isso São Gregório de Tours aprendeu com um diácono, que havia assistido a essa cerimônia em Roma. A estação era em Santa Maria Maior, e esta procissão e ladainha eram feitas no ano 590. São Gregório Magno fala de uma procissão e ladainha semelhantes à que ele fez 3 anos depois, em 29 de agosto, no ano 603, em que a estação estava em Santa Sabina, não no dia 25 de abril, dia em que o encontramos estabelecido no final do século VII, muito antes de o mesmo dia ser designado para a festa de São Marcos. A grande ladainha foi recebida em Roma, em França, e ordenada no concílio de Aix-la-Chapelle, em 836, e nas capitulares de Carlos o Careca. São Gregório Magno observa a grande ladainha com um jejum estrito. Por causa do tempo pascal, no dia 25 de abril, é mantida em várias dioceses apenas a abstinência. Em algumas outras, com o jejum das estações, ou até nenhum jejum. Nada é mais terno e comovente do que as instruções que vários concílios, padres e santos pastores deram sobre a maneira de realizar as súplicas e procissões públicas, as ladainhas. O primeiro concílio de Orleans ordena aos senhores que isentem seus servos do trabalho e do atendimento, para que todos os fiéis se reúnam para unir suas orações e súplicas. Um concílio em Mendes ordenou que todos deveriam assistir descalços e cobertos de pano de saco.
o que foi por algum tempo observado naquela igreja. São Carlos Borromeu se esforçou por emocionantes instruções e cartas pastorais para reviver a antiga piedade dos fiéis nos grandes dias de ladainha e rogações. De acordo com os regulamentos que ele fez, as súplicas e procissões começavam antes do raiar do dia e continuavam até as 3 ou 4 horas da tarde. Nesses dias, ele jejuava a pão e água e pregava várias vezes, exortando o povo à penitência sincera. A negligência em atender às súplicas públicas da Igreja é uma grave desordem, e talvez uma das principais causas da pouca piedade e santidade que resta dos escândalos que reinam entre os cristãos. Eles não podem buscar o reino de Deus como deveriam, que se privam de um meio tão poderoso de atrair suas graças sobre suas almas. Devemos juntar-nos a esta procissão, a esta ladainha, com corações penetrados de humildade, e passar algum tempo em oração, leitura piedosa e exercícios de compunção. O que devemos pedir, principalmente a Deus nesses dias, é a remissão de nossos pecados, que são o único mal verdadeiro e a causa de todos os castigos que sofremos, ou temos motivos para temer. Em segundo lugar, devemos implorar que Deus afaste de nós todos os flagelos e calamidades que nossos crimes merecem, e que Ele conceda a bênção aos frutos da terra.